A você que nos assiste, vocês que aqui estão, na minha última semana, na minha última pregação, o tema que eu dei para ela foi permanecer inabalável. E ela foi feita justamente porque nós estamos constatando, cada pessoa que chega, que pede para falar conosco, nós estamos constatando uma luta, uma guerra que está acontecendo, que muitos de nós estamos passando. Não é privilégio de um, dois, não, é muita gente mesmo. E tem acontecido que desânimo, medo, frieza espiritual tem tomado conta de muitos corações, justamente por causa dessas lutas. E a mensagem que eu vou trazer hoje é uma continuação daquela. E eu sugiro a você, se você não veio, não assistiu, que você possa pela internet ouvir para ser abençoado também. Porque naquela mensagem eu comecei a falar sobre como nós devemos aprender a utilizarmos essas armas que já foram disponibilizadas por Cristo para que nós sejamos vencedores. E o tema da mensagem de hoje é: sou vencedor. É possível você e eu permanecermos inabaláveis, apesar das lutas. Deus já nos deu os recursos necessários para que isso aconteça na tua e na minha vida. Mas tudo sempre começa pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é ponto pacífico. Mas como ter fé, como alimentar essa fé se os levantes estão sendo cada vez maiores, estão se tornando cada vez mais intensos? Primeiramente, nós temos que fazer justamente o oposto do que nós temos feito. Queridos, vocês sabem que muitos, por causa das perdas, não importa, perda de pessoa querida, material, pela luta, muitos de nós, por causa do cansaço, do desânimo, nós temos justamente deixado de ler a palavra de Deus, de vir aos cultos aos domingos, de buscar a Deus como nós costumávamos buscar anteriormente. Mas é assim mesmo que Satanás começa a agir. Ele começa a te trazer esse desânimo, você começa a não querer mais ler, não quer mais vir, mas eu acho nem que Deus está me ouvindo. Mas sabe por que ele começa a impedir isso na tua e na minha vida também? Porque ele não quer que você lembre que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito. Nós temos que ouvir, chegando aqui: Senhor, fala comigo, abre meu coração, abre meus olhos, meus ouvidos, abre. Nós temos que ter um coração aberto, para que aquilo que for falado, você, no prumo de Deus, olhe para a tua vida e veja: Senhor, nesse ponto eu estou legal, nesse eu estou errado, eu preciso melhorar. Porque nós precisamos caminhar em cima do que está escrito. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra, a nossa fé está sendo alimentada. É por isso que ele gosta de te tirar de dentro da igreja, tirar da oração, da comunhão com ele. E se você não alimenta a sua fé, ela pode murchar, ela pode diminuir, e ela pode, inclusive, acabar. E você pode, e eu também, começarmos a entristecer o Espírito Santo de Deus e, no final, até mesmo apagá-lo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, sem buscar a Deus corretamente, nós vamos acabar agindo por aquilo que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo tem cada vez coisa mais, notícia terrível, pior, as circunstâncias são adversas. E aí você olha, você fala: eu preciso agir, eu preciso fazer, e você age pela tua carne. E é justamente isso que Satanás quer, que a gente comece a agir pela carne, porque no campo da carne nós vamos ser perdedor. Nós só vamos ser vitoriosos se nós começarmos a agir no campo do Espírito. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós não alimentarmos a nossa fé, nós vamos achar que Deus não está ouvindo, que Deus não está sabendo o que nós estamos passando, que Deus não está nem se interessando. Mas a verdade é que o nosso Deus tudo sabe, tudo vê, tudo pode, é o que a palavra de Deus diz. Mas como seres humanos, nós queremos saber por quê. Por que que Deus está fazendo isso? Por que que Deus está permitindo acontecer aquilo? Por que que Deus não está dando enquanto eu estou pedindo? E gradativamente nós vamos nos afastando da única fonte, a única fonte que poderia nos abastecer.
É o oposto do que muitos têm feito. Então, essa é a minha intenção. A minha intenção com essa pregação é te desafiar. É você sair daqui falando, não, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a ouvir, eu preciso ler a palavra, eu preciso entrar em comunhão, porque nós precisamos, gente, com o nosso coração aberto, voltar para experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. E como você sabe, o papel do diabo não vai mudar. Ele veio para roubar e ele quer matar, ele quer roubar a palavra que um dia já foi plantada no seu coração, ele quer acabar com a tua fé, ele quer acabar mesmo, ele quer destruir aquilo que já foi construído com a fé, com o teu relacionamento com Deus. Esse é o papel dele. Se você pensar em roubar, matar e destruir, você pode usar essas 3 palavras em várias áreas. E esse é o papel dele. Ele quer isso mesmo. Ele quer acabar com o relacionamento que eu e você temos com esse nosso Pai. E Satanás sabe como roubar a tua e a minha alegria. Ele sabe como roubar o nosso prazer. Ele sabe como roubar a palavra, tirar o prazer de vir à igreja, à casa de Deus, para estar junto com os irmãos, louvando, adorando. É papel dele mesmo. Agora, todos temos dias maus, mas como ser vencedor, como ser cheio, permanecer inabalável, isso é uma tarefa de cada um de nós. Eu não posso fazer isso pelo Caio, nem o Caio fazer isso por mim, mas eu posso orar por ele. Mas é algo individual, não tem como. Você busca, não adianta brincar e falar, não, quando Jesus vier eu pego a perna da minha esposa, não, eu seguro no braço do meu marido. A fé é individual, a salvação é individual e nós temos que fazer isso. Nessa última minha pregação, eu comecei inclusive falando sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, justamente que está escrito no livro de Efésios. Mas também a gente lê nesse mesmo livro de Efésios, que Deus colocou à nossa disposição a armadura. E a armadura é justamente para que você e eu possamos resistir ao dia mau. E você tem que lembrar uma coisa que é fundamental. Não é Deus que te reveste dessa armadura. Jamais pense, Senhor, o Senhor não me tapou na armadura. Não, Ele pode trocar tuas vestes rotas e colocar vestes novas. Mas a armadura, eu e você temos que diariamente falar, Senhor, eu me revisto dessa armadura para resistir ao dia mau. Não tem como. E quando você está lendo sobre essa armadura, ela começa com a necessidade que temos de vestir. É assim que você tem que pensar. Começa assim, se vista dessa armadura. Deus falou no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz a palavra do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que eu estou começando por isso? Porque ele diz da necessidade que eu e você temos de nos vestir com a verdade. Sabe, quando ele fala, eu sou o caminho, é um único caminho. Não existem, todos os caminhos me levam a Deus. Não é verdade. Só tem um caminho que te leva a Deus e esse caminho chama Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, mas ele também fala que ele é a verdade, e a verdade hoje em dia se tornou algo extremamente relativo. A minha verdade não é a tua verdade, a minha verdade não é nem mesmo a verdade do Caio, porque se nós formos andar pela verdade que cada um conhece, sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. Lógico, vai dar ruim, porque cada um tem uma maneira de pensar no que é felicidade, cada um acha que esse é o melhor momento para isso e para aquilo. Vocês sabem, eu já recebi há muitos anos atrás, nem foi na igreja, uma pessoa chegando para mim para pedir oração, e eu falei, por quê? Para que Deus mate a mulher do meu marido para ele ficar comigo. Gente, vocês não estão entendendo as coisas, como cada um pensa que é verdade. O certo e errado é simplesmente quando eu e você andamos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo que é bom para mim, aquilo que é certo para mim, faz parte desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que cada um acaba tendo uma verdade, mas nós somos daqueles que temos a verdade, uma única verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele,
E sem Ele, nada poderia existir. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós não lembrarmos disso, nós vamos acabar caindo, como estava escrito no livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim, olha, naqueles dias, olha que quanto tempo faz, naqueles dias não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Sabe, queridos, eu tenho que falar aqui uma coisa, eu não estou fazendo essa pregação para pessoas que não conhecem a Jesus. Eu estou fazendo essa pregação para aqueles que, se dizendo crente, muitas e muitas vezes têm a opinião própria. Eu me lembro do Jesse Valadão chegando em casa e contando, olha, Deus me revelou, e ele falou tanta abobrinha. Eu falei, então, Jesse, pode ser a Bíblia segundo Jesse Valadão, mas não é a Bíblia que está escrito a palavra de Deus. E hoje em dia tem acontecido a mesma coisa. Dentro da igreja tem surgido várias verdades, isso é terrível, porque são interpretações pessoais do que cada um acha que está na palavra. A Bíblia é o teu único padrão, é nela que você tem que ler, é ela que tem que dirigir. Eu não posso tirar um texto dentro do contexto e começar a fazer uma verdade. E nunca houve tanta heresia. Mas a última que eu ouvi de um irmão que se diz crente, que ainda se diz crente, ele disse que Jesus, ele não é filho de Maria e José, ele é um alienígena. E ele está pregando isso, e está cheio de crente indo atrás dele. O pior é que, além de ser uma heresia, uma deturpação da palavra, no fundo isso é uma blasfêmia, porque você começa a falar coisas que não têm cabimento. Todas estas coisas podem acabar nos levando para o inferno. Cuidado, gente, hoje em dia, por causa da mídia, você pode ouvir muita gente. Você pode ouvir pessoas do Brasil, de fora do Brasil. Cuidado com o que você tem alimentado. Cuidado com o que você tem ouvido, porque nem tudo que a palavra de Deus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque muitos, ouvindo tais pregadores, tais palavras, acabam recebendo o que a gente chama de espírito de engano, porque estão seguindo falsos mestres. E por causa disso, quem por este espírito é alimentado, acaba por ele sendo dominado. Você entende uma coisa dessa? Pode parecer que está tudo bem, mas é um espírito de engano que está por trás, é uma cegueira espiritual, gera uma dureza no nosso coração, e essas são as características dos últimos dias, nós sabemos disso. Mas voltando para a palavra de Deus, Jesus disse que Ele é o único meio caminho de se chegar ao Pai. E olha que coisa linda, já no Velho Testamento, no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 5, diz a palavra do Senhor, nós temos aqui uma oração, guia-me na tua verdade. Se algum de vocês tem dúvida de alguma passagem, não pensa que isso é heresia, que você está fora da palavra. Eu ponho ponto de interrogação e peço para Deus me explicar. Então, o que esse versículo fala sobre isso? Senhor, nos guia na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Se a tua salvação vem de Jesus, se você tem por base da tua vida, o sacrifício que Ele fez naquela cruz, então nós podemos dizer, guia-nos na tua verdade e ensina-nos, Senhor, ensina-nos, porque tu és o Deus da nossa salvação. É isso que nós estamos lendo aqui. Jesus é a verdade. Você sabe disso, Ele ama a verdade. Olha o que está no Salmo, eu estou pegando o Velho Testamento para você ver que isso não é só do Novo Testamento. Salmo, capítulo 51, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, queridos, há um trabalhar de Deus
na parte externa, no externo, mas há outro no nosso interior. E nós podemos falar com Deus e pedir: Senhor, nos guia na verdade. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas a verdade de Deus sempre terá que prevalecer, porque eu e você precisamos andar na verdade, viver desta verdade e exalar esta verdade, por onde você passar. Agora, quando nós estamos falando da couraça da justiça, essa couraça, ela protege essa parte do teu corpo e representa a proteção para o teu e para o meu coração. Coração fala de emoções, fala de sentimentos, fala de desejos, de vontade, e é somente por causa da justiça que foi feita através de Jesus, com a vinda, com a morte, com a ressurreição de Jesus, que a nossa justificação, ela se cumpriu. É isso que a palavra diz. O alvo de Satanás, quer você queira saber, quer não, sempre será o teu coração. Sempre será o teu coração. É por isso que Deus trabalha de dentro para fora. Não adianta eu tirar e começar a usar aquelas roupas só compridas, eu não raspar mais perna, não adianta. Claro, todo mundo tem que se vestir com decência, todo mundo tem que saber que, como representante de Cristo, não é qualquer coisa que te fica bem, que te cai bem, mas nós temos que pedir que nós sejamos revestidos dele, e por isso, como você agora é um embaixador, a maneira de se portar é algo maravilhoso, mas ele vai começar a trabalhar no teu coração em primeiro lugar. Eu sempre estou repetindo em quase toda a pregação: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que você tem que falar: Senhor, eu entrego o meu coração. Você vai falar: Raquel, eu já sou dele, já entreguei, querido, já fez bobagem, já pecou. Entrega todo dia, entrega toda hora, fala para Deus: entra no meu coração, eu quero, é isso mesmo. É porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que vai mudar. Agora, enquanto nós estamos caminhando, a Bíblia diz que os nossos pés precisam estar revestidos. Vestidos é sandália, couraça, não importa o nome, mas são calçados especiais. E aí você vai falar: por que esses calçados? Porque ele tem contato direto com o mundo. Você está andando nesse mundo que não pertence mais a Adão e Eva. Adão e Eva delegaram a autoridade desse mundo para Satanás. E você vai estar andando naquilo que é dele. Você vai estar caminhando naquilo que é dele. Então os teus pés precisam estar protegidos, revestidos desse calçado, justamente porque você está tendo contato com esse mundo. Mas mais do que isso, você vai precisar estar revestido para que você pise serpente e escorpião. Ele já te deu essa autoridade. Então, caminhando por esse mundo, você pode ser mais que vencedor. Sabe, naquela última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos e ele mostrou realmente o que ele, Jesus, pensava naquele ato que ele estava fazendo de lavar os pés dos discípulos. É muito interessante, porque ali ele mostrou algo que precisa ser resgatado. Graças a Deus, nessa igreja nós temos este conceito: líder-servo. Aqui você é um servo de Deus. Você foi levantado para servir, independente do que você vai fazer. Mas você pode ser até um líder, não importa teu ministério, não importa a tua profissão. Ministério é diferente de profissão. O Caio tem a profissão de engenheiro, mas o ministério dele é de pastor. Não importa título, Deus nos chamou para sermos líder-servos. Esta é a verdadeira liderança que existe com o povo de Deus. Mas Jesus também ensinou que a palavra dele limpava. E olha o que ele fala nesse mesmo dia que ele está reunido com os discípulos. Em João, capítulo 13, versículo 10, diz a palavra do Senhor: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. E aí no João 15, 10, ele complementa e fala assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então ele está dizendo, quanto mais você ouve a palavra, mais essa palavra vai te limpando, mas o teu pé continua em contato com o mundo. Então, vestido com o sapato apropriado, você vai poder andando e fazendo a palavra de Deus ser levar para outras pessoas. É isso que ele está dizendo.
A sujeira não pode estar em nós de maneira nenhuma. E foi muito louco o que aconteceu agora há pouco. Eu estou orando muito a Deus, pedindo a Deus, estou lendo um livro maravilhoso. Abre meus olhos porque eu quero ver, eu estou lendo. E nós estávamos lá orando, lá dentro da salinha, antes de começar o culto, e eu estava orando e de repente era como se eu visse todos vocês, imagine assim, água muito limpa, mas ela cobria o pé de todos vocês, era muito linda, aquela água passava dentro desse local, desse templo, para purificar os nossos pés, purificar onde nós estamos andando, purificar aonde nós estamos indo, purificar o que nós temos feito. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu olhava e eu falava, que coisa linda, mas Senhor, vai molhar o tapete? Você vê como é a coisa. Mas vamos voltar lá. Enquanto você está caminhando, nós precisamos usar o escudo da fé. Sabe, os dardos são lançados diariamente. Não adianta, porque esses dardos são lançados. Uma hora ou outra ele pode te atingir, mas com fé, eu e você podemos apagar todos eles. E Jesus usou a palavra de uma maneira maravilhosa quando ele foi tentado, e justamente a fé dele ficou evidenciada naquele momento. Satanás não conseguiu, quando ele estava tentando Jesus, ele não conseguiu nem dominá-lo, nem manipulá-lo. E aí, então, você vai ver Paulo falando sobre o capacete. Não é qualquer capacete. Hoje em dia a gente tem tanto capacete, quem anda de moto, né? Tanta possibilidade, mas nós estamos dizendo que através da mudança dos nossos pensamentos, através da leitura da palavra, o teu pensamento começa a mudar. Antes você achava uma coisa, agora você acha outra. E influenciados por essa palavra, nós vamos ser vencedores. Isso eu posso garantir para você, porque você vai estar sendo dirigido por essa palavra. Mas Satanás lança na tua vida e na minha vida uma série de sujeições, de mentiras, de pensamentos. Isso é constante, gente. A cena que eu tenho é que ele fica aqui do ladinho, e você vai andando, e ele começa a falar, não, mas não é bem assim, mas que cansativo, não vai acabar isso não. Ele está sempre falando, você está achando que é teu. Mas o pior é que muitas e muitas vezes nós chegamos a confundir aquilo que são os nossos pensamentos com o que o diabo fala. E no fim são setas tão terríveis, e elas servem para nos paralisar, para nos amedrontar, para nos intimar. E ele chega, inclusive, a induzir a tua vida e a minha vida, a sugerir, se mata. Está tão ruim, se mata. Eu não sei vocês, eu nem vou falar por vocês, mas várias vezes o bicho já pôs isso na minha cabeça. E nessa hora você tem que falar, sai daqui, Satanás. Sai daqui. Porque ele, fazendo isso, ele está te dominando e te levando a pecar. Então, nós precisamos entender, o sofrimento pode nos trazer pensamentos que não são nossos. Então, a palavra qual é? Vigia, meu irmão. Vigia, porque todos nós estamos sujeitos a ter estes pensamentos e a praticar o que está sendo sugerido a nós. É assim que a palavra diz. Mas você tem que se lembrar que nossas maiores lutas, nossos maiores medos, o Caio sempre fala isso, ele começa e termina aqui, ó. Nunca se cumpre. Você começa a ter medo, você começa a ficar intimidado, e aí quanta perda de tempo. Quanta noite mal dormida, gente, quanta ansiedade, quanta síndrome de pânico, porque você começa a pensar, mas como eu vou fazer, o que vai acontecer, como vai ser, meu Deus, e agora, não vai dar mais certo. E aí nós vamos precisar então voltar para a palavra, que a palavra é a espada, e a Bíblia diz que ela é mais cortante, é uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta lá, mas ela corta aqui também, ela tem essa força, essa potência, e ela separa aquilo que é a tua alma e a minha alma, e aquilo que é o Espírito, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos dirige, mas ela também nos condena. Ela também nos condena. Jesus usou essa palavra porque ele falava sempre respondendo a Satanás, está escrito, está escrito. Creia na palavra, creia e ande por essa. Com essa armadura, com certeza eu e você vamos vencer o dia mal. Mas acontece que
Paulo, gente, ele não está parando aí. Ele continua dizendo, orem o tempo todo no Espírito. E eu pergunto para vocês, algum de vocês já ouviu que orar o tempo todo no Espírito é só orar em línguas? Muitas pessoas acham que orar no Espírito é só você ficar orando em línguas. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, orar em línguas é maravilhoso, é muito bom, mas não é isso que Paulo está escrito aqui. Não é isso, porque se fosse, ele não diria em Efésios capítulo 6, versículo 18, orem o tempo todo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Você sabe que quem está orando no Espírito não sabe se está fazendo oração, se está suplicando, se está sendo um clamor. Então você pode orar no Espírito? Claro. Você pode orar em línguas? Claro. Mas você tem que orar com a sua mente. Orem, gente, se vocês soubessem a profundidade do Pai Nosso, lá Ele está dizendo o tempo todo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é nossa oração diária, assim como você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo exatamente isso. Nós precisamos voltar à simplicidade, se está escrito, caminhar nela. Glória a Deus. E aí vocês começam a ver, eu comecei com a fé, eu esmiucei um pouco mais sobre a armadura, eu falei sobre orar mais, eu falei sobre vigiar, e eu quero falar sobre jejuar. Muitas pessoas acham que o jejum foi só para aquela época. Se fosse, Jesus não teria dito, olha, porque vieram falar para ele, olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam, esses eram os discípulos de João, mas os seus, ninguém está jejuando, e ele disse assim, o noivo está com eles. Enquanto o noivo, Jesus se chama o noivo, é por isso que nós somos a noiva. Enquanto o noivo estiver com eles, não há necessidade deles jejuarem. Jesus supria, cumpria, Jesus fazia, mas a hora que o noivo for tirado, aí sim nós teremos que jejuar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que nós precisamos fazer. O jejum está te fortalecendo, inclusive para você expulsar alguns demônios. Sabe por quê? Você lembra aquela situação que o pai chega com o filho e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquele menino? E Jesus fala, esta casta só sai com oração e jejum. Então nós temos que fazer o que está escrito. Através desse jejum, a tua vida, a minha vida, nós vamos nos aquietar e vamos conseguir buscar mais de Deus, parar para ouvi-lo. São passos, queridos, são passos que nos fortalecem para resistir ao dia mau. Nós precisamos vigiar, com certeza, mas nós também temos que orar pelos nossos irmãos, nossos queridos, marido, mulher, aqueles que ainda não são, mas nós também precisamos orar por amigos, por conhecidos, chefes, sogra, né? Você põe o nome que você quiser nessa história, que a Bíblia fala, inclusive, para eu e você orarmos por quem? Pelos inimigos. É totalmente diferente, gente. Orar pelo inimigo. E nós precisamos crer que Jesus deixou isso registrado com relação ao que Ele tem para a tua e a minha vida. Vá para Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 27. Diz a palavra do Senhor. Por isso digo a vocês, não se preocupem. Não se preocupem, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, olha o que está escrito, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós achamos que se a gente trabalhar mais duro, nós achamos que se a gente produzir mais, nós vamos colher, nós vamos poder guardar, porque aí vai sobrar, para o ano que vem vai ter, quando chegar a minha velhice eu vou ter. É assim ou não é? Não, só eu que penso assim. Vamos lá, Mateus 6, capítulo 6 de novo, versículo 31, diz a palavra do Senhor. Portanto, não se preocupem dizendo,
que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Sabe o que ele está dizendo? Gentio é aquele que não crê, aquele que nem busca Deus. Eles é que procuram essas coisas. Isso não poderia estar no nosso dia a dia. E ele fala assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas. Na minha Bíblia está escrito todas, na tua não pode estar escrito algumas, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, essa verdade liberta. Você só tem que viver o dia de hoje. O amanhã Deus vai estar trazendo todo o cuidado que eu e você precisamos. Que verdade linda! Sabe, o dia mau traz preocupações desnecessárias, ocupam a nossa mente. Jesus no Sermão do Monte foi tão interessante, porque ele faz, a partir de Mateus capítulo 5, se eu não estou enganada, quando ele começa o Sermão do Monte, ele faz um pequeno resumo de como deveria ser o nosso andar com Deus, daqueles que agora confiam em Deus. Ele já havia ensinado aos discípulos que eles deveriam orar ao Pai, ao nosso Pai, mas ele constatou que os dias são maus e que havia ansiedade. Então ele continua trazendo ensinamentos, e esses ensinamentos que estão escritos ali, desde como você deve falar com Deus, desde como você deve orar, é o ensinamento de como que você vai poder ter o teu coração guardado, a tua mente guardada. E ele está dizendo, olha, não deixa que a emoção, que o medo, sentimentos ruins governem a tua vida. É a palavra de Deus. E aí eu quero falar com vocês o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agradeça, porque pode estar tendo falta de uma coisa, mas tem muitas outras que nós temos que agradecer. Os santos nem podiam imaginar que neste momento nós podíamos estar fazendo um velório. Não sei como está a vida espiritual dele, mas neste momento já teria sido determinado se ele ia subir ou descer. Você está entendendo que você não tem noção do que pode nos acontecer? Olha que coisa louca, a arma falhou. Qual a probabilidade de a 2 metros de distância isso acontecer? Só Jesus. Só Jesus na causa, gente. Nós precisamos ser governados mesmo pelo que está escrito. Nós precisamos levar a Deus as nossas necessidades, por amor e por bondade dEle. Ele nos envia a paz. Como é que eu e você, que servimos ao príncipe da paz, não temos paz no nosso coração? Você entende isso como é loucura o que a Bíblia fala? É loucura, sabe? Desculpa, mas a primeira coisa que acaba quando nós estamos nessas lutas, a paz foge, rapidinho, que aí nós estamos só pensando, nós estamos dando lugar a outras coisas, mas não a paz. E agora eu vou te contar o que a psicologia fala. A psicologia, a tradução via Raquel, a psicologia diz que se você apenas conversar, se você apenas trouxer para fora, expressar seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, com um bom ouvinte, se você só fizer isso, você já vai experimentar um grande alívio. Você já pensou agora que a sensação de leveza que pode trazer só porque você está conversando com um psicólogo, podia ser seu marido, sua esposa, seu amigo, alguma pessoa que você confia, só isso já traria para você e para mim leveza. Agora imagine levar isso para Deus. Ele é teu pai, gente, por que não falar com aquele que não só escuta, mas tem poder para mudar a situação? Esse é o poder nosso. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz a palavra do Senhor: finalmente, irmãos,
Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso é um crivo. Isso que você está pensando é coisa boa? Isso que você está pensando está edificando? Isso que você está pensando é justo? Tem alguma coisa de benefício? Se não, casca fora, deixa para fora. É isso que vai entrar o capacete para proteger a gente do inimigo, mas cabe a nós controlarmos o que vai na nossa cabecinha. Uma coisa é o que Deus fez para proteger de lá fora, mas se você abrir a portinha, levantar o capacete, continuar ouvindo, você tem que pensar em tudo aquilo que é puro, justo, reto. Os dias são maus? São. Eu posso mudar uma pandemia? Não. Com que você tem alimentado os teus pensamentos? Com o que você tem alimentado? Porque dependendo do que você tem alimentado, você está andando só na carne. É isso que a palavra de Deus diz. Talvez você hoje esteja precisando de uma libertação. Talvez você esteja precisando de uma cura no corpo mesmo, cura na alma, nas emoções. Talvez você precise hoje fazer uma o quê? Confissão. Pedir para Deus, através da confissão, o perdão dele, para ele te fazer ser mais do que vencedor. Os dias são maus, mas eu continuo dizendo que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu continuo dizendo, olha o que está escrito em Romanos 13, capítulo 11 em diante. E digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades, libertinagem, não em discórdia, ciúmes, mas revistam-se. 2 vezes ele está dizendo, revistam-se. Você que faz isso, não é ele que te põe. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Oh, aleluia. 2 Coríntios, estou acabando, 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 3, diz a palavra do Senhor, porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, eu não sabia o que significava, fui correndo para o dicionário. Destruímos raciocínios de engano, da astúcia, de trapaça do diabo, é isso que representa, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Oh, glória a Deus! Quem está com você? Maior é o que está com você, queridos. Irmãos, se revistam das armas de Deus, são armas de luz, são armas que elas são poderosas para desfazer fortalezas que se levantem, ou em você, ou contra você, fortalezas, toda obra das trevas. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós somos da luz, o nosso general é Cristo. Revista-se diariamente desta armadura, alimente-se da palavra de Deus e comece a usá-la contra o inimigo quando ele vier trazer coisas erradas para a sua cabeça para você fazer. Resista ao diabo, mas você só vai conseguir fazer isso se você se sujeitar primeiro a Deus. Se houver algum pecado, confesse, peça perdão. E aí, querido, você venha à ceia. Venha à ceia, sabendo que ela é a fonte de todo o perdão que Deus há. Sabe, quando você pensa na ceia, aquele último momento, ele estava reunindo os seus amigos, e ele estava dizendo para aqueles que também eram seus discípulos, contando as últimas coisas, o que deveria acontecer. E aí ele começa a mostrar
que é por causa da ceia, porque Ele morreu. A ceia fala da morte, mas fala da ressurreição, ela é simbólica, e é porque Ele morreu, mas porque Ele ressuscitou, que eu e você podemos até morrer fisicamente, mas nunca espiritualmente, porque nós somos daqueles que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Assim, chega e fala uma palavra assim: está consumado. Essa palavra quer dizer assim: olha, eu já fiz tudo o que é necessário para vocês estarem comigo no paraíso, mas também para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mais ou menos como se Deus estivesse falando assim: olha, eu os chamo para serem vencedores, vitoriosos. Vocês, misericórdia, não é minha, Raquel, não, é de Deus. A minha misericórdia já foi dada a cada um de nós. A minha graça, diz o Senhor, é suficiente para vocês serem mais que vencedores. Eu já os libertei da condenação e do poder do pecado. É isso que representa essa mesa, é isso que representa a ceia. A libertação que vem tanto da condenação, mas do poder do pecado sobre a tua e a minha vida. Então nós precisamos nos revestir do novo homem. É por isso que é chamado novo nascimento. Você nasce de novo, você morre nessas águas. O símbolo é: eu morro para o mundo, mas eu ressuscito para aquele que é mais que vencedor. É o que a palavra de Deus diz. É como se Deus estivesse falando para você e para mim, neste momento: eu o chamo para o compromisso de obediência e de santidade. Venham participar comigo da ceia e recebam tudo que eu já lhes dei. Aleluia! Venham cá, meninos, porque enquanto eles vão estar aqui cantando, eu vou estar orando por vocês. Não é qualquer oração. Eu vou pedir que vocês estejam orando, que vocês estejam falando com Deus. Preste atenção. É um dos momentos mais sérios, porque você pode dizer: quem pode participar dessa ceia? Eu não sou dessa igreja. Você não precisa ser, porque placa não salva ninguém. Eu não fui ainda batizado. Se você faz parte do corpo de Cristo, seja batizado, mas mesmo assim, antes disso, você também pode participar dessa santa ceia. Mas Raquel, eu não tenho certeza da salvação. É agora que você vai ficar com essa certeza, porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Esta é a diferença dos que creem e dos que não creem. Eu nunca fiz nada. Convence. Sabe o que quer dizer? Pede para ele entrar no seu coração. Entra no meu coração e muda tudo. Mas eu não estou falando só para quem não é crente. Eu estou falando para aquele que, sendo crente, deu uma desviada. Eu estou falando para aquele que, sendo crente, nesse momento está sabendo: eu estou em pecado. Então esse é o momento de você parar e você falar: Senhor, eu quero uma libertação, eu quero uma nova chance, uma vida no teu altar. Eu quero me consagrar ao Senhor, mas eu quero receber tudo que o Senhor também tem para nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê isso? Pai amado e querido, diante da confissão destes meus queridos irmãos, eles se colocam diante do Senhor, Pai. Todos nós dizemos, Pai, que somos pequenos, que somos pó, que precisamos do Senhor, mas o bom é que o Senhor já deixou escrito: sem mim nada podeis fazer. E é por isso que nós te invocamos nesta hora, neste momento de santa ceia. Nós dizemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, vem, Senhor, com a tua graça, vem com a tua misericórdia, vem com a paz que excede a todo entendimento, e fala conosco, Pai.
Traz paz ao coração, Pai, que está aflito. Traz, Senhor, tranquilidade. Retira toda ansiedade, todo medo. Retira dos nossos corações tudo aquilo que não tem te agradado, porque não é gerado por fé, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós podemos, por causa da sua morte e ressurreição, nós podemos participar desta ceia, Pai, e nós sabemos que este sangue derramado naquela cruz, Ele completou, Pai, de uma vez por todas, Pai, a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nossos pecados devem estar cravados naquela cruz, não podem mais estar sobre nós, já estão sobre aquela cruz, Pai. A nossa parte, Pai, é este compromisso que nós temos com o Senhor, compromisso, Senhor, de fé, compromisso, Senhor, de andar segundo o teu coração, compromisso de obediência, compromisso, Senhor, de santidade, Pai, porque o mundo está querendo ver uma igreja diferente, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque temos levado o teu nome de forma relaxada, Pai. Temos dito que somos teus filhos, Pai, mas não temos andado em integridade, não temos andado com o nosso coração totalmente servindo ao Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, e por causa deste sangue, por causa deste copo que representa o seu sangue, Pai, todos vocês peguem esse copo, abram. Se algum de vocês não recebeu ainda os elementos, levante a mão. Aqui temos uma pessoa, se tiver, fica de mãozinha levantada, para você poder receber. Sabe, queridos, é simbólico, com certeza é simbólico, mas o simbolismo maravilhoso, porque por causa deste sangue, você faz parte do corpo de Cristo, Ele como cabeça, e você sendo o corpo deste Cristo. Ele se revelou como noivo, enquanto o noivo está com eles, Ele é um noivo e vem buscar sua noiva. Eu te pergunto, quem é o pai? Quem é o pai que quer oferecer para o seu filho uma noiva totalmente impura, esfarrapada? Quanto mais Deus, o nosso Pai, está nos preparando. Por isso que eu falei que hoje eu estava dizendo para vocês, é uma maneira de desafiá-los, de pedir, ande diante de Deus como você nunca andou. Fale com Deus como você nunca falou. Se revista deste Deus como você nunca se revestiu. Use as armas que Ele tem te dado como você nunca usou. E por causa deste pão, e por causa deste sangue, nós podemos receber tudo isso que foi pregado hoje. As armas da nossa milícia não são carnais. Então, queridos, enquanto você estiver bebendo deste suco de uva, simbolizando o sacrifício que Ele fez, pode pensar, que sacrifício teu é maior do que esse? Nada pode superar esse amor. Com toda reverência e com toda gratidão, papai, nós tomamos deste cálice e comemos deste pão. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós não conseguiríamos fazer sem o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Quem somos nós para merecer tão grande amor? Quem somos nós, Senhor? Mas aprove a Deus escolher as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Como eu amo essa passagem, Senhor. Tu sabes como eu sou essa coisa louca do mundo. Mas eu te agradeço porque o Senhor não nos vê como nós somos. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor já vê o sangue derramado
passando por cima de cada um das tuas ovelhas. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos olha. Por causa do Filho amado, você está hoje no corpo de Cristo, na casa de Deus. Então louve, então adore, então entre por essa semana dizendo: eu sou mais que vencedor. Comece a usar tudo aquilo que Ele já tem te dado e receba em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vão na paz. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, quando ouço a tua